Ô, cadê o julgamento do Bolsonaro, WT? Já acabou? Acabou mais cedo? Calma, minha amiga, porque parece que a turma agora fez um recesso. Momento de almoço, 1 horinha pro almoço, a gente vai até a Brasília, o Pedro Nascimento tá acompanhando. Ô, Pedro, e esse 4º dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e da turma, hein? É verdade que o Fux está anulando tudo, meu amigo? Boa tarde. É verdade, mas com algumas ressalvas, viu, William? Boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Olha só, o ministro Luiz Fux, ele é o único a votar até agora, né, nessa quarta-feira. Lembrando que a gente já tem um placar de 2-0 para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de outros réus, né, que estão aqui incriminados nessa suposta tentativa de golpe de Estado. Mas hoje o ministro Luiz Fux fez uma série de divergências, votou bastante contrário ao que o ministro Flávio Dino e Alexandre de Moraes votaram na última terça-feira. Para começar, ele já avaliou as questões preliminares que foram apresentadas pelos advogados. Os advogados, né, têm aquela fase ali do processo que eles questionam a forma como foram tratados aí durante o processo, se esse processo realmente deveria ser julgado aqui, não deveria ser julgado aqui. Então, Fux já foi eliminando ponto a ponto todas essas preliminares. E aí, o ministro Luiz Fux, ele disse que, por 3 oportunidades, esse julgamento deveria ser anulado desde a apresentação da denúncia. Em tese, isso anularia tudo que a gente viu aqui até agora, viu, William? Seria uma revolução e tanto nesse processo. Mas é só um voto, né? A gente precisa de maioria e são 5 ministros. Luiz Fux é somente um voto. Ele argumentou que o plenário da primeira turma não é o fórum competente para analisar essa denúncia. Disse que isso deveria ser levado para o plenário, para todos os 11 ministros analisarem, e mesmo que esse caso fosse levado para o plenário, não deveria sequer ser julgado aqui no Supremo Tribunal Federal, porque os ministros, né, segundo o entendimento do ministro Luiz Fux, é de que os réus, né, que estão sendo julgados aqui, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Augusto Heleno, todos eles não têm foro privilegiado. Então, se cometerem algum crime, esse crime deve ser julgado em uma instância inferior, depois, né, caso tenha um recurso numa instância secundária e depois, posteriormente, depois de muitos recursos, aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente, inclusive, tem um trecho da fala dele sobre essa questão da nulidade do processo e a gente vai ouvir agora. A aplicação da tese mais recente para manter esta ação no Supremo, muito depois da prática de crimes, gera questionamentos não só sobre casuísmos, mas mais do que isso, ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. Devemos relembrar que esta Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência relativa de foro e nós estamos diante de uma incompetência absoluta. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo. Ô, Pedro, a direita também fez as suas manifestações, né? Nós temos aí o Nicolas, o Engler, o Cleitinho puxando o coro bolsonaristas mineiros que apoiam o Fux. Como é que tá aí em Brasília, hein, ô Pedro? Olha, a gente teve a presença aqui, antes do início do julgamento, também já mais pro finalzinho, do Luciano Zucco. Luciano Zucco, ele é líder do PL na Câmara dos Deputados, uma liderança importante aqui da direita, um dos principais líderes aí dessa direita mais bolsonarista, né, mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: esse voto do Fux aí lavou a alma, hoje está todo mundo contente com essas nulidades do processo que foram aceitas pelo ministro Luiz Fux, porque elas acolhem denúncias que estão sendo apresentadas pela oposição já há muito tempo. Apesar de ser uma questão vencida, o advogado Juca, o José Luiz Lima, que representa a defesa do general Walter Braga Neto, disse que a defesa está fazendo mais ou menos o seguinte: não está correndo uma corrida de 100 metros rasos, está correndo uma maratona. Então, esse voto do Fux hoje vai ser muito importante para futuramente um questionamento feito na justiça, né, um pedido de liberdade, um pedido de anulação do julgamento. Por mais que hoje ele seja um voto vencido, né, e que Bolsonaro eventualmente venha a ser condenado, esse voto do Fux é fundamental para o futuro e para os planos da direita, William. Obrigado, Pedro Nascimento.